Nem todo mundo vai entender o seu caminho. E tá tudo bem. Porque existem histórias que Deus escreve em silêncio. Capítulos que ninguém mais lê. E dores que só o céu viu. Deus te separa, não para te punir, mas para te ensinar o valor da presença dele quando todo o resto se cala. Há trajetos que começam com a perda de pessoas. E quando você acha que está perdido, é que você encontra tudo. E, enquanto você tenta entender o porquê de tantos afastamentos, Deus está te ensinando algo que só os solitários aprendem. Que o amor dele é suficiente. E que o silêncio dele nunca é ausência, é preparo. Alguns vão se afastar. Outros vão te julgar. E você vai se perguntar, por que comigo? Mas no fundo, vai perceber. O caminho solitário não é castigo. É o lugar onde Deus fala sem ser interrompido. O que está por trás do desprezo das pessoas? Às vezes, nada mais do que medo. Medo de quem você está se tornando. As pessoas não te rejeitam porque te conhecem demais, mas porque não conseguem mais te encaixar no que um dia imaginaram que você seria. Quando a graça de Deus começa a moldar algo novo em você, alguns vão sentir que estão perdendo o controle da narrativa que tinham sobre sua vida. E então, para se protegerem, te desprezam. Porém, o desprezo não é sempre maldade. Às vezes, é apenas a incapacidade de entender o que Deus está fazendo por dentro. José também foi desprezado. Sonhou alto demais, para quem só enxergava o chão. E seus próprios irmãos o venderam, sem saber que, ao fazerem isso, estavam empurrando José exatamente para o centro do plano de Deus. O desprezo dos outros pode ser o empurrão de Deus na direção do teu destino. Então, quando te olharem com desdém, não responda com raiva. Apenas sorria. Porque enquanto eles veem perda, o céu enxerga preparo. O que devo fazer quando as pessoas me evitam? O que fazer quando te excluem, mesmo sem motivo? A primeira reação é buscar culpa. O que eu fiz de errado? Você se pergunta. Mas, na maioria das vezes, o afastamento não é punição, é separação divina. Deus precisa te colocar em silêncio antes de te dar voz. Precisa te tirar do meio da multidão antes de te mostrar o que é caminhar com Ele. Elias também se sentiu assim. Sozinho no deserto. Mas foi ali, na solidão, que ele ouviu a voz suave de Deus. O afastamento das pessoas, muitas vezes, é o convite de Deus para um diálogo que só Ele pode ter contigo. Não temas a ausência de companhia. Há um tipo de solidão que cura. Porque nela, a presença de Deus se torna real. As pessoas se afastam, mas o céu se aproxima. E quando você entender isso, vai perceber que a solidão não foi um castigo. Foi um chamado. Por que as pessoas te ignoram? Por que algumas se afastam sem explicação? Porque nem todos foram chamados para caminhar no mesmo ritmo que você. Há pessoas que pertencem apenas ao início da tua história. E insistir em mantê-las é atrasar o próximo capítulo que Deus está escrevendo. A rejeição, às vezes, é a maneira mais misericordiosa de Deus te dizer: você já está pronto para seguir sem eles. Jesus também passou por isso. Foi amado por multidões, e esquecido no mesmo dia. Curou, ensinou, perdoou, mas quando precisou de apoio, até os mais próximos se calaram. Ele entendeu algo que poucos entendem.
que o amor verdadeiro não depende de ser compreendido, e que o propósito divino não precisa de plateia. Há rejeições que doem, mas libertam. Porque se todos tivessem ficado, talvez o plano de Deus nunca tivesse se cumprido. O que fazer quando todos te rejeitam? Até Jesus conheceu esse silêncio. No momento mais difícil, ninguém ficou. Aquele que multiplicou pães e peixes foi deixado sozinho com a dor. O que perdoou pecados foi esquecido por quem prometeu estar com ele até o fim. A cruz não foi apenas um instrumento de dor. Foi o ponto onde o humano e o divino se separaram. O momento em que o Filho do Homem suportou o peso de ser fiel ao propósito, mesmo sem aplausos. A rejeição, às vezes, é o selo dos escolhidos. Quando o mundo fecha as portas, é porque o céu abriu uma que só você pode atravessar. E quem hoje te deixa de lado, talvez um dia precise da força que você está construindo neste deserto. Jesus foi rejeitado. Mas no silêncio da cruz, Deus estava escrevendo a maior reconciliação da história. O que a Bíblia diz sobre amigos que se afastam? Por que me sinto desconectado das pessoas? Por que não me sinto bem perto de certas companhias? Às vezes, o desconforto é espiritual. Deus muda sua frequência para que você não se encaixe onde não deve mais estar. Quando o propósito cresce, o círculo diminui. Amizades antigas se desfazem quando o destino muda de direção. E isso não é sinal de perda, é maturidade espiritual. Jesus também passou por isso. Nem todos os discípulos entenderam o peso da missão. Uns dormiram enquanto ele orava. Outro traiu com um beijo. E os outros fugiram quando o perigo chegou. Mesmo assim, ele não se amargurou. Porque sabia que o amor verdadeiro não é manter todos por perto, mas perdoar quem não pôde ficar. Deus permite despedidas para preparar reencontros no tempo certo. O afastamento das pessoas, às vezes, o espaço necessário para você se aproximar dele. Nem todo mundo vai entender o seu caminho, e tá tudo bem. Deus não precisa que os outros aprovem o que ele decidiu fazer na sua vida. Caminhe, mesmo que ninguém aplauda. Siga, mesmo que ninguém compreenda. Porque o que é de Deus, sempre será confirmado no tempo certo. E quando esse dia chegar, todos entenderão que o silêncio, a rejeição e a solidão eram apenas o caminho secreto que te conduzia ao propósito. Nem todo mundo vai entender o seu caminho, mas o céu sempre entendeu.